vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa. É importante nesse momento que a gente cumpra as recomendações da Organização Mundial de Saúde, todos os decretos que saíram, tanto estaduais como municipais, que a gente permaneça em casa. Eu sei que por mais que seja difícil nesse momento, é importante, né, que a gente continue nas nossas casas, nos cuidando e protegendo principalmente quem a gente ama. Bom, eu entrei aqui na sala de aula virtual. Aqui vocês estão vendo, né, a turma de vocês, o 8º ano, está com 26 alunos no momento. Lembrando que nós temos 3 turmas de 8º ano, e só 26 alunos não dá nenhuma turma. Então é importante que vocês compartilhem esse vídeo com os outros colegas que ainda não estão na sala de aula virtual. Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui. Este é o código da turma. Então, todas as letras minúsculas, importante que vocês repassem esse vídeo, então compartilhem com os colegas de vocês, porque a gente vai falar sobre a nossa aula em que eu coloquei para vocês o capítulo 1 do livro. Esse livro aqui, ó, é o livro que vocês vão estudar ao longo deste ano, certo? E eu tive o trabalho de fazer o print de cada uma das páginas, porque ele não tem disponível para download. Então, eu fiz um print de cada uma das páginas e disponibilizei para vocês, certo? Então, neste momento, parem o vídeo, deem um pause no vídeo, copiem esse código da turma e depois repassem para os colegas, beleza? Deixa eu achar aqui. Bom, deixa eu diminuir também meu tamanho, que estou muito grande. Beleza. Essa população mundial, nós já falamos em sala de aula, nós tivemos 2 aulas. Eu sei que a última aula que nós tivemos, que foi antes, né, de todo esse recesso, tinha, sei lá, 5 alunos em sala de aula. Eu coloquei para vocês lá no Google Class a foto do quadro. Eu gostaria muito que vocês tivessem aquelas anotações no caderno de vocês. E aqui, então, fala sobre população mundial. A gente vai continuar falando sobre população mundial. Nós temos primeiro aqui uma tirinha, né, contando uma historinha. E logo aqui no final da tirinha, né, diz ali, para começar. 1. Qual o humor da charge? Então, leiam com atenção essa charge, vejam o que vocês entenderam dela, né, e qual é o humor, né, o que ela está se referindo, porque que uma das... Cadê o nome dela aqui? A Susanita. Por que ela ficou, santo Deus, e os meus filhinhos? Por que a preocupação dela? Será que vai caber no planeta Terra? Então, coloquem ali as impressões de vocês. Copiem a questão, são questões bem curtinhas, e depois a resposta no caderno. Depois aqui nós temos o primeiro subtítulo, que é sobre o crescimento populacional. Então, tem várias informações importantes, principalmente, né, eu destaco para vocês, a gente já conversou isso em sala de aula. Em 2017, nós atingimos 7,6 bilhões de pessoas na Terra. E esse ritmo, esse crescimento populacional, ele vai se dar muito mais rapidamente no final do século XX, com a Revolução Industrial e com todo o processo de urbanização. Então, fala um pouquinho sobre como foi esse crescimento, o que é a explosão demográfica. Então, a partir, principalmente depois da... Apagou tudo aqui. Voltou. Não vou parar a gravação, tá? Meu computador aí tá com probleminhas. Então, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma explosão demográfica muito grande. E fala então sobre essa explosão demográfica e fala sobre essa transição demográfica. O declínio principalmente da mortalidade, lembrando que mortalidade é o número de mortos, né, em um ano por 1.000 habitantes. E mortalidade infantil é o número de mortos de crianças até 1 ano de idade, né, por 1.000 habitantes. Então tem todo um texto, leiam com bastante atenção, tem várias informações importantes. Fala que também tem, né, esse crescimento da população, este gráfico, um gráfico legal de ser analisado. Fala sobre o crescimento natural ou vegetativo. Então, a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade vai receber esse nome, crescimento natural ou crescimento vegetativo. Depois, aqui um segundo subtítulo, a taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade, né, inicia aqui o texto falando que a Revolução Industrial
né? Foi um processo bem importante que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, onde as pessoas saem do campo e agora começam a trabalhar nas fábricas. Nós tivemos um declínio nos índices de mortalidade, principalmente um dos motivos, né, é a urbanização, introdução de técnicas sanitárias, descobertas de antibióticos e as campanhas de vacinação. Então, as campanhas de vacinação são extremamente importantes, porque a partir desse momento a gente, e com o desenvolvimento todo da ciência, com o desenvolvimento todo da medicina, as pessoas elas passam a viver mais. Quando as pessoas, né, estou falando aqui na Revolução Industrial, ali no século XVIII, as condições nas cidades ainda eram muito precárias. Com o tempo, né, uma série de campanhas de novas técnicas sanitárias foram responsáveis porque as pessoas começassem a viver mais, certo? Então é importante, leiam com atenção. Nós temos também falando sobre, desde o século XIX, vem expandindo a agricultura moderna, uso de máquinas modernas, enfim, as pessoas têm mais acesso à alimentação, por mais que, né, a gente tem uma população considerável que não tem acesso à alimentação. Nós produzimos alimentos suficientes, porém, né, a distribuição ela não é bem feita. Fala aqui sobre as taxas de natalidade, que é o número de nascidos vivos por 1.000 habitantes. Também, nessa parte, faz uma comparação, né, entre os países, e principalmente dos países que são desenvolvidos e dos países que são subdesenvolvidos, né, que tem um número de natalidade maior. Então, explica aqui um pouquinho sobre como, por exemplo, em alguns casos, Alemanha, Itália e Japão, a taxa de natalidade chega a ser menor do que a de mortalidade, então morrem mais pessoas do que nascem. Então, é importante, leiam com atenção toda essa parte. Deixa eu passar aqui. Aqui nós temos as taxas de crescimento demográfico no mundo, né, em porcentagem. Então, nesses países onde essa cor em azul ou roxo ela é mais escura, essa taxa, esse crescimento demográfico ele é maior. Então, os países africanos, ainda nós temos uma taxa de crescimento grande de população. Olha só, agora aqui nós temos algumas questões, são 4 questões. Não sei se vocês estão enxergando, porque o meu computador está dando uns probleminhas. Então, não vou parar a gravação, tá? Então, aqui nós temos 4 questões. Copiem as questões no caderno e respondam no caderno. É importante que vocês copiem no caderno, porque se vocês colocarem somente a resposta, a gente não vai saber exatamente sobre o que nós estamos, né, qual a resposta que a gente está se referindo. Então, copiem e depois respondam no caderno. Todas essas perguntas, tudo está no texto. Então, leiam o texto com bastante atenção, beleza? Depois fala aqui esse número 2 sobre a distribuição da população mundial. Na nossa primeira aula, a gente falou também que essa distribuição ela não é igualitária, nós temos vazios demográficos por uma série de questões, principalmente por questões físicas, né, ou lugares muito frios, ou lugares muito quentes. Nós temos a taxa de a densidade demográfica, né, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Brasil, deixa eu ver aqui, ó, no Brasil é 24,3 habitantes por quilômetro quadrado. Claro que isso vai variar, né? Essas taxas elas variam de acordo com a região brasileira. A região norte, por exemplo, tem uma densidade demográfica muito menor do que na região sudeste. Então, aqui nós temos a densidade demográfica. Percebam ali que na Ásia, China e Índia, nós temos uma densidade demográfica muito grande. Nós temos uma população tanto absoluta, quanto essa densidade demográfica também muito grande. Falam aqui sobre algumas razões, né, as questões históricas e as questões climáticas, né, fala sobre regiões desérticas, Antártica, que são áreas onde nós não temos uma população. Tarará, deixa eu continuar passando aqui. Fala que é importante, ó, costuma-se distinguir população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado, da população absoluta, que é o número total de habitantes, independente do tamanho do território. E aqui, bem legal, nós temos duas tabelas, onde falam, né, os países mais populosos, então, população absoluta, e os países mais povoados, que é essa relação por quilômetro quadrado. Então, deem uma olhada que, se eu não me engano, tem pergunta relativa a isso. De novo, meu computador está bloqueando aqui. Bom, aqui
Tem novamente, observe o mapa da página 17. Então, vá lá para a página 17, pergunta: cite países mais povoados, muito povoados, cite países pouco povoados. Então, respondam, né, com bastante atenção. Eu não vou até o final, tá? Mas, assim, é importante que vocês se organizem. Todo esse material dá mais ou menos para... Deixa eu abrir aqui, para a gente ficar maior. Todo esse material dá mais ou menos para umas 2 ou 3 aulas, tá? Então, eu já deixei bastante coisa para que vocês se organizem com o passar dos dias. Então, não façam tudo numa vez só. Então, primeiro subtítulo, façam um dia, leiam com atenção. O segundo subtítulo, deixem passar 2 dias, leiam o segundo e vão fazendo sucessivamente até chegar aqui ao final. Então, ao final de cada subtítulo, fala sobre expectativa de vida, né, o número de... Fala sobre expectativa de vida, a esperança de vida, né, ao nascer. Nós temos o Japão com a maior expectativa de vida do mundo. Tarará, deixa eu passar aqui para baixo. Fala sobre as migrações, é bem importante. A gente vai falar bastante sobre isso quando nós voltarmos. Sobre as migrações agora em 2017. As pessoas não saem dos seus países simplesmente porque grande parte dessas pessoas, né, que migram não saem dos seus países simplesmente porque querem, porque estão cansadas do lugar onde vivem, e sim porque elas estão fugindo de guerra, de fome. Então é importante a gente analisar tudo isso, todo esse contexto. Migrações internacionais, racismo e discriminação. Fala alguns conceitos bem importantes. Estou passando bem rapidinho, tá? O que é o racismo, né? Preconceito, discriminação em relação à etnia e à cor da pele de alguém, preconceito social, homofobia, xenofobia, enfim. Então, ao final, tem sempre aquelas perguntinhas. Aqui onde fala em duplas, vocês não vão poder fazer em duplas, né? Então, vocês vão fazer sozinhos mesmo. Copiem a pergunta e depois coloquem a resposta, certo? Essas últimas 2 páginas é só página de atividades. Essas 2 páginas, vocês não precisam copiar as perguntas, porque as perguntas são bem grandes. Copiem somente as respostas, certo? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Beleza? Acho que é bem tranquilo, né? Então, como eu falei, isso dá para umas 2 ou 3 aulas. Na semana que vem eu vou colocar mais material para vocês. Assistam, né, lá no Gel Casal de Profs, tem um canal no YouTube chamado Gel Casal de Profs, eu coloquei para vocês também aqui na sala de aula virtual. Vocês terão acesso, então, a esses vídeos. Assistam lá, tem um vídeo sobre demografia que explica um pouquinho. Enquanto eu estiver falando com vocês neste vídeo, né, procurem abrir esse PDF que eu mandei para vocês e deem uma olhadinha, certo? Ó, as aulas, por enquanto, né, ainda estão suspensas até o dia 30. Se eu não me engano, a gente volta, deixa eu abrir aqui, tá vendo o calendário? Se eu não me engano, nós voltamos dia 4. Não sei, a princípio é isso, tá? Dia 4 ou dia 6, agora eu não lembro exatamente. Mas esse decreto, então, ele vale até o dia 30 de abril. Então, depois vou colocar mais algumas aulas para vocês, mas a princípio é isso, né? As nossas aulas continuam. Tentem manter pelo menos um pouquinho esse ritmo de estudos, essa rotina de estudos. Sentem um lugar mais calmo, mais tranquilo. Né? Nós estudamos da 1h20, 1h25, né? Até às 5h15, quando nós estamos na escola, mas tentem procurar pelo menos 1 horinha por dia para sentar, se organizar e fazer as atividades, não somente de geografia, mas os outros professores também já estão enviando para vocês algumas atividades, beleza? Tranquilo? Fiquem bem, fiquem em casa. Importante que todo mundo siga agora todas as recomendações e permaneçam em casa, certo? Até mais.